Olá para você! No vídeo de hoje eu quero refletir sobre quando a gente não tem todas as respostas. Você já viveu aquela ansiedade de querer saber o que vai acontecer? Você pede para Deus, Deus fala comigo sobre isso, eu queria muito uma resposta sobre, e a gente não tem essas respostas. E a gente entra num ciclo de ansiedade muito grande, porque a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer saber o fim da história. E a gente não tem essa resposta. Como que a gente lida com isso e será que a gente deveria ter mesmo todas as respostas? Será que Deus deveria falar pra gente tudo aquilo que a gente gostaria de saber? É sobre isso que eu quero refletir nesse vídeo, então eu convido você para ficar comigo até o final dele, porque vamos ler hoje a palavra de Deus, um salmo muito especial, onde a gente pode tirar algumas lições, refletir algumas coisas e de repente saber se a gente está pedindo a coisa certa ao Senhor. Olá para você, eu sou a Jaque e você está num canal que se chama De Volta à Essência de Leitura Diária da Bíblia. Quem já é inscrito no canal já sabe como é a dinâmica, inclusive você que é inscrito e perdeu alguma leitura, vai nas playlists salvas, olha lá o capítulo que você perdeu, coloca a sua leitura em dia, mas se você é novo, está chegando aqui agora, não sabe direito o que é isso, aqui é um canal onde todo dia eu leio só um capítulo da Bíblia e no final do vídeo eu normalmente faço alguns comentários, eu tiro algumas lições, eu trago alguns pontos para a gente pensar junto. E esse canal é aquele momento que a gente para um pouco ali o nosso dia da nossa vida frenética para a gente refletir alguma coisa assim que a Bíblia está trazendo para a gente naquele dia e como que a gente pode aplicar na nossa vida. A ideia é praticar a palavra, não ficar só ali na leitura e esquecer, mas a ideia principal é praticar aquilo que a gente lê. Então, se de repente isso pode ser uma ajuda para você, pode te trazer algum crescimento, tirar você da sua zona de conforto, seja você cristão, seja você que não conhece a Bíblia, está tendo o primeiro contato pela primeira vez, considere se inscrever aqui no canal, ativa o sino para você não perder os próximos avisos, que sempre que o vídeo sair, sempre que ele for ao ar, o YouTube vai disparar aquele aviso e você vai poder assistir, tá bom? Mas antes da leitura, convido você a falar com Deus, comigo, onde você está, em espírito, aí dentro do seu coração. Vamos falar com Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria para o tema que a gente vai ler, para que a gente não tenha assim, uma sabedoria humana, coisa da nossa cabeça, né? Mas que Deus venha, na sua infinita graça, nos dar a sabedoria que vem do alto para nós. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. O Senhor é bom e eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a palavra mais uma vez, de aprender mais um pouco. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, abra a nossa mente, nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer ensinar para a gente hoje. Também peço que o Senhor abençoe essa pessoa, essa família, quem estiver me assistindo, a casa dessa pessoa e tudo o que ela tem. E que o Senhor venha falar com ela, Deus, trazendo paz, trazendo direção, de repente, Senhor, trazendo até alguma resposta, alguma coisa que ela esteja buscando do Senhor, ou ainda que o Senhor não dê as respostas, Senhor, que ela tenha o coração em paz para confiar em Ti, para saber que o Senhor tem o melhor para a vida dela e para a minha também. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos fazendo a leitura do livro dos Salmos e hoje nós vamos ler Salmo 39. Você que é novo no canal, nós temos leituras de outros livros da Bíblia que estão aqui todos salvos em playlists. Depois, quando o vídeo terminar, você pode dar uma vasculhada ali e de repente começar o seu próprio plano de leitura. Mas no momento, hoje, nos próximos dias e até alguns meses, nós ficaremos focados aqui no livro dos Salmos, tá? E hoje, em Salmo 39, a palavra de Deus, ela fala bem assim pra gente, é um salmo de Davi, e a Bíblia diz assim pra gente: pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com a minha língua. Protegerei minha boca com uma mordaça enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio como se fosse mudo. Calei-me, mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim e enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então com a minha língua dizia: ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como eu sou frágil. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos,
O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe quem ficará com elas. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Estou mudo, não abro a boca por causa do que tu fizeste. Retira de mim o teu flagelo, desfaleço pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Senhor, ouve a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar para que eu me alegre, antes que eu vá e deixe de existir. Esse salmo, então, a gente percebe Davi falando ali com Deus, colocando diante do Senhor ali a fragilidade humana, né? Ele fala vários momentos que nós, né, eu e você, o ser humano, ele é como um sopro. E é legal a gente pensar um pouco sobre isso, no sentido de que nós vivemos uma vida normalmente corriqueira, fazendo altos planos, né? Por exemplo, você está aqui me assistindo, vai terminar o vídeo, você vai continuar com a sua vida, com seus planos, de repente você vai já planejar umas férias ou alguma outra coisa, enfim, no seu trabalho, na sua família, então a vida ela vai continuar. Mas a gente se esquece de que a nossa vida ela é muito passageira. Hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente não tá mais, a gente não tem garantia de que amanhã nós vamos acordar, vamos continuar com a nossa vida, embora a gente faça planos, no fundo a gente não tem essa garantia. E isso é o que Davi falava aqui com Deus, ele reconhecendo ali quem ele era como um homem, né, ali na condição de ser humano. Mas quando eu disse no começo do vídeo que Deus ele não dá todas as respostas e embora este salmo especificamente a gente não vai ver isso, a gente pode se ver ali no que Davi perguntava para Deus, que muitas vezes são as perguntas que nós fazemos para o Senhor, quando ele fala ali no versículo 4. Ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias eu viverei, para que eu saiba como eu sou frágil. Então é mais ou menos assim, Senhor, para eu ter o entendimento de como frágil sou, me fala quando eu vou morrer, né? Quantos dias eu vou viver? Gente, você já parou para pensar que eu não sei se você já se fez essas perguntas alguma vez na vida, ou talvez um dia você faça, assim, quanto tempo eu vou viver? O que vai acontecer comigo? Do que eu vou morrer? Sabe? Aquelas perguntas ali muito dentro da gente, muito pessoais. O que vai acontecer amanhã? Sabe? Então a gente começa a se fazer perguntas que imagine se Deus nos desse essas respostas. E ali depois Davi ele continua falando ali no versículo 5, deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Então, ele sabe que a gente não é nada, a gente é puramente um sopro, sabe? Então, muitas vezes a gente se vê perguntando coisas para o Senhor naquela ansiedade da vida, querendo saber o final da história, o final da nossa carreira, o que vai acontecer com a gente, o que vai acontecer às vezes com os nossos familiares, aquelas pessoas ali perto da gente. Senhor, conta para mim o fim da história, como que tudo isso vai terminar. Imagina, gente, se Deus realmente desse essas respostas. Deus muitas vezes não vai nos dar todas as respostas, por mais que a gente busque, queira saber. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos proteger. A gente já é um povo naturalmente assim, ansioso, né? Outro dia até falei sobre isso, né? O Brasil, por exemplo, é o país número 1 de ansiedade. Se a gente vive uma vida ansiosa, com problemas, eu diria talvez problemas bem menores, fazendo perguntas não tão complexas, né, não tão profundas a respeito da vida, imagine se Deus começasse a nos dar as respostas de perguntas como essa que Davi fez. A gente viveria muito mais ansioso e provavelmente muito mais doente. E a Bíblia ela fala pra gente,
né? Que o dia de amanhã basta cada dia o seu mal. A gente não tem que ficar se preocupando com o dia de amanhã. A gente tem que viver o hoje, o presente. O passado já foi, a gente não pode mudar. Mas aquilo que a gente vive hoje como presente, a gente precisa aprender a desfrutar. Muitas vezes a gente está tão ansioso pensando no futuro que o presente a gente esquece. A gente perde de vista as coisas boas que Deus está fazendo ali com a gente, com pessoas próximas a nós, porque a gente está muito ali disparado pensando no futuro, na ansiedade, como vamos viver, qual vai ser o fim da nossa história. Senhor, qual que é o meu destino? É o que disse aqui Davi. Senhor, mostra-me o meu destino e quantos dias eu viverei. Então a gente se perde muitas vezes na vida por questões assim. E, gente, quando Deus ele não vai nos dar, ou quando Ele não quer nos dar algumas respostas, a gente precisa entender que se você é uma pessoa que está buscando ao Senhor, está buscando viver uma vida bem, uma vida equilibrada, uma vida saudável, querendo conhecer o Senhor mais e mais, algumas respostas o Senhor não vai te dar simplesmente para te proteger. Nós precisamos ser protegidos por nós mesmos, essa é a verdade. O que a gente faz com uma informação dessa? Qual é a utilidade de Deus nos dar respostas de perguntas assim? Se Deus falasse com a gente assim, olha, o fim da sua vida vai ser esse. Você vai viver X dias ou X anos. O que você vai fazer com essa informação? Então não tem por que Deus nos falar todas as coisas. O que a gente precisa fazer é como Davi, que é enxergar ali em Deus como nossa esperança. Aqui Davi ele pega e fala assim no versículo 7, agora Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. É confiar no Senhor, gente, de que Ele está conduzindo a vida da gente da melhor forma e que Deus é quem sabe o que é melhor para a gente, muito melhor do que nós mesmos. E se Deus não quiser nos dar essas respostas, a gente precisa compreender que é o melhor que Ele está fazendo por nós. Ainda que a gente tenha aquela curiosidade. Puxa, eu queria muito saber. Mas tem coisas que nós não devemos saber. E até semana passada, uma amiga minha, ela até mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Jaque, existe paz em não ter todas as respostas. E é a mais pura verdade. A gente precisa aprender a viver o presente, confiando no Senhor o nosso futuro, mas ali, sabe, refugiados, gente, assim, debaixo das asas do Senhor, vivendo cada dia o dia que Ele tem para nós. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha trazido de repente um pouco de paz para você. Se você está se sentindo um pouco ansioso ali com as coisas da vida, confia no Senhor, deixa Deus conduzir a sua história, porque a palavra do Senhor também fala para a gente que o Senhor ele tem planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. A gente precisa confiar nessa palavra sobre nós, amém? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.